Shalom a todos vocês aí que nos acompanham no YouTube e todos que estão online com a gente aqui, não é? É um presente para mim poder ter esse tempo com vocês e poder compartilhar coisas que eu tenho de praticar na minha própria vida, não é? Não é algo que é colocado para vocês como se a gente não tivesse de lidar com os mesmos desafios, não é? Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos diante do Senhor os desafios cada vez mais íntimos e presentes e de uma maneira intensa sobre nós, com até uma ação vertiginosa, Pai, do mal querendo nos tirar da nossa posição, querendo fazer com que a nossa mente seja alterada não para o bem, mas, ó Pai, bondoso Tu és, Tua misericórdia dura para sempre e nós Te bendizemos, porque o Senhor tem sido presente nas nossas vidas e nos faz identificar a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o duvidoso, entre o certo e o errado. Coopera com nossas vidas para que nós tenhamos uma renovação das nossas mentes em tempos onde as pessoas estarão em profundo desespero, profundamente aflitas, fora do centro da Tua direção. Nós, Pai, nós vamos caminhar seguindo o nosso pastor, e nada nós sentiremos falta. O Senhor é a nossa provisão, Tu és a nossa herança, e nós olhamos para Ti firmemente, nesse tempo de lutas e desafios, principalmente em relação à mente, à psique humana. Nos ajude, bondoso de Israel, é o que eu Te peço. Fala com o Teu povo, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Queridos, eu estou com uma pergunta de uma pessoa amada nossa na África. Nós temos gente conosco, congregando lá na África, viu, queridos? E essa minha amada, ela fez a seguinte pergunta, não é? Ela coloca assim, olha, me fale uma coisa sobre perdoar. É sobre uma aula que nós tratamos anteriormente. Inclui restaurar a convivência, o relacionamento que existia, ou significa não guardar mágoa e dizer está perdoado, mas de agora em diante cada um siga o seu caminho, não é? Queridos, é complexo em relação ao perdão. E nós temos alguns programas, inclusive, que nós tratamos no Som do Céu, onde nós falamos acerca desses assuntos, não é? Onde as Escrituras colocam para a gente que quando depender de nós, nós temos de ter paz com todos. Porém, as Escrituras não tratam para a nossa vida com relação a nós temos de conviver com pessoas que nos são nocivas, não é? Existe uma limitação em nós, e eu não sei se você consegue compreender. Na nossa convivência, você pode lidar com pessoas nocivas passivas e pessoas nocivas abusivas, né? Então existem essa distinção. Vamos tratar, por exemplo, da pessoa nociva que ela é passiva. A pessoa nociva passiva, ela não sabe que ela está fazendo mal, né? Em alguns casos, pessoas se recusam a crescer, se recusam a ter maturidade ou a alcançar responsabilidade para consigo e quanto mais para com o próximo. Se a pessoa não tem responsabilidade para consigo, aliás, eu estava relendo essa semana, revendo na verdade um livro do Tim LaHaye que fala sobre os temperamentos, né? E vai tratar sobre os temperamentos sanguíneo, colérico, melancólico, enfim, todos os temperamentos, fleumático, não é? E vai tratar que também as pessoas elas não são exclusivamente coléricas, exclusivamente sanguíneas, exclusivamente melancólicas ou fleumáticas, não é? Aliás, essa terminologia é bem complexa, porque ela começou isso há muitos anos atrás, na área de filosofia, comparando os temperamentos com os fluxos do organismo, enfim, e acabou ficando, já tentaram mudar essas terminologias, mas foi a que durou. Ninguém consegue alterar essas terminologias que são associar o seu temperamento aos fluxos líquidos do seu organismo. Foi assim que começou essa questão de
colérico, fleumático, enfim, melancólico, todas essas coisas mais. E o que acontece com a pessoa nociva passiva? A pessoa nociva passiva, ela pode te colocar numa grande encrenca. Ela pode fazer algo com a vida dela e ela acarretar algum prejuízo para a sua própria vida. Então, o nocivo passivo, ele ele vai fazer o mal sem intenção de fazer o mal, porque ele não tem maturidade. Ele age daquela maneira porque ele não tem maturidade. Então, algumas vezes, quando você lidar com uma pessoa nociva passiva, você tem de ter uma carga de amor muito maior para você observar aquilo que a pessoa faz para você, não ser intencional, e a pessoa pode te machucar, pode te ferir, pode te colocar em risco, pode te adoentar, não é? Mas a pessoa não faz com intenção de mal. Ela é uma pessoa nociva sem intenção. Ela se torna nociva por causa da sua falta de maturidade, falta de crescimento, falta de prudência, não é? Uma das críticas que eu já recebi severamente na minha vida é que eu sou uma pessoa que exagero para o mal, não é? Então, a minha prudência, o fato de eu ter vivido com a quantidade de pessoas que eu vivi, visto os resultados que eu vi, essa minha experiência, para algumas pessoas, elas vão olhar isso como sendo, eu trago para você um problema e você me dá 5 problemas que podem advir do problema que eu tenho. Então, eu prefiro não levar nenhum problema para você. A maturidade, queridos, ela, na verdade, os grandes xadrezistas, enfim, as pessoas que atuam no mundo com relação, lamentavelmente, ao termo estratégia, são pessoas que têm a capacidade de observar aonde aquela situação vai dar. Teve um filme que eu acredito que foi com o Nicolas Cage. Ele tinha eu não me lembro o nome do filme, talvez aí os universitários de plantão, mas esse filme eu acho que era com o Nicolas Cage. Ele tinha a habilidade de ele ver o futuro, não sei quanto tempo. Então, por exemplo, se ele tomasse um curso por aqui, iria dar aonde? Se ele tomasse um curso por lá, iria dar aonde? Se ele tomasse um curso por aquele outro lugar, iria dar aonde? Então, ele via todas as alternativas, inclusive tinha uma bomba que explodia, alguma coisa assim, e todas as alternativas que ele via, a bomba explodia. Ele não conseguia impedir que aquela bomba explodisse com todas as decisões que ele tomasse. Então, o fato de você conseguir analisar o risco que aquela situação traz, faz de você uma pessoa prudente. Isso não quer dizer que vai fazer de você uma pessoa perfeita, mas vai fazer com que você cometa menos erros. Eu costumo usar um termo que foi de uma história infantil, que a Chapeuzinho Vermelho dizia: eu vou passear na floresta enquanto o seu lobo não vem. Ou seja, eu sei que o lobo está lá, mas eu quero ir na floresta, não é? A pessoa que prejudica você passivamente, ela sabe os riscos muitas vezes, mas ela os ignora totalmente. E isso pode trazer para você um problema relacional. Esses problemas relacionais são mais fáceis de lidar com uma pessoa que você tenha de perdoar, que ela é passiva. Ela faz mal, mas de um modo passivo. Ela não tem intenção de fazer mal, mas ela causa um prejuízo real. E muitas vezes, mesmo dentro desses relacionamentos, você tem de tomar um equilíbrio e colocar um limite para essa relação. Do contrário, você vai continuar sofrendo prejuízo, porque a pessoa que prejudica passivamente, ela não sabe que ela está fazendo mal. Ela não sabe que ela está prejudicando áreas na sua vida aonde ela não tem, porque ela tem essa falta de visão sobre aonde aquilo pode dar, no qual o resultado do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, aonde isso vai dar na vida da pessoa. A pessoa que prejudica passivamente, ela é irresponsável. Ela é irresponsável com a sua própria vida e ela é irresponsável com a vida dos outros, não é? Então, mesmo neste caso, há pessoas que têm de colocar um limite, como eu coloquei para vocês acerca da pessoa que nós estávamos lá ajudando. Nós ajudávamos a pessoa, pagávamos o cartão de crédito, passava 5, 6 meses, ela estava atolada novamente com
dívidas no cartão de crédito, ou seja, aquilo só trazia um prejuízo para nossas vidas e nós estávamos na manutenção do erro, em vez de nós estarmos ajudando a pessoa que nós amávamos, mas ela era uma pessoa que trazia um prejuízo passivo, ela não tinha intenção de fazer dívidas, ela não tinha intenção de fazer isso, mas ela não aprendia, e não foi uma vez, não foi duas, não foi 3 vezes, até que chegou um dado momento que o Eterno nos repreendeu e falou: você está fazendo com que a pessoa se mantenha no erro, você está fazendo isso. E aí nós tivemos de tomar uma ação, e foi quando ela se abriu para ouvir falar do nome do nosso Senhor, porque os judeus têm uma grande dificuldade em relação a Yeshua. Então, mesmo numa situação onde o prejuízo seu é passivo, você precisa colocar um limite nessa relação. Do contrário, você sempre vai ter de fazer a milha extra, e isso pode acabar e destruir sua relação com a pessoa. Tá bom? Então, esse é o primeiro caso. Então, eu tenho uma pessoa que me prejudica passivamente, ela não tem intenção de me fazer mal, mas ela faz mal para ela mesma, ela faz mal para mim. Como é que eu lido com uma relação como essa? Se você quer manter essa amizade, coloque limites. Coisas que talvez você não possa fazer, talvez você possa usar alguém para filtrar essa relação, alguém que seja mais, vamos dizer, que tenha menos acesso ao teu próprio temperamento, ou seja, algo que pode prejudicar você, talvez não prejudique o outro. Uma palavra inconveniente para você, talvez te traga um estrago enorme, mas talvez na vida de outra pessoa não faça igual, não é? Então eu e meu marido, nós temos essa cumplicidade muito grande. Meu marido é uma pessoa muito difícil de se magoar com o que as pessoas falam, com as observações negativas. Então sempre que eu vejo que existe algum risco, principalmente com relação a prejuízos passivos, eu procuro pedir que o meu marido acabe me ajudando nisso. Se você tiver alguém que possa te ajudar nisso, eu aconselho e recomendo. A outra é justamente o prejuízo ativo, ou seja, a pessoa ela faz mal com intenção de fazer o mal. Ela age com você com maldade, ela tem uma intenção de fazer aquilo. Você já lidou com essa pessoa algumas vezes, a pessoa pensa mal, ela tem projeções malignas no seu coração, ela compartilha com você essas coisas, não é? Não se preocupa se isso vai te trazer um prejuízo, que eu te falo de chegar, e eu já tive situações onde alguém chegou para mim e falou: olha, Céu, eu estou ouvindo o que você está falando, e para mim tudo que você está falando não passa de um monte de mentira que você inventou acerca da sua vida, enfim, outras coisas mais. Então, quando você lida com alguma situação onde sabidamente aquela mente é uma mente enferma, é uma mente onde a pessoa ela já tem maquinações, queridos, é complexo demais de você lidar com algo que há uma maquinação, não é? Então a pessoa ela já te escondeu, ela já te ocultou coisas, e você acabou, porque o Eterno não tem nada em oculto que não venha a ser revelado, e você acaba ficando sabendo por terceiros. Você, poxa, mas como que pode, não é? Eu estou num acompanhamento de uma situação onde a pessoa ela maquina o mal, ela é num ambiente de trabalho, e a pessoa ela maquina o mal, se ela souber alguma coisa naquele ambiente que ela possa usar para ela se projetar, ela vai usar confidências, ela vai usar. O projeto de vida da pessoa é se dar bem no ambiente empresarial. Esse é o projeto de vida. E ela vai passar por cima de quem quer que seja. E aí é que o crente é a vítima fatal. A pessoa crente, quando ela ouve alguém dizer, e outra coisa, uma pessoa como essa pode conviver numa congregação tranquilamente, porque joio ama congregar. Os crentes têm dificuldade às vezes de congregar, mas o joio ama congregar, tá bom? Então, o joio ele observa uma oportunidade, e nessa situação que nós estamos tratando, a pessoa, em tese,
como tem muitas pessoas que são da empresa, que estão numa congregação, a pessoa também está na congregação. Mas ela não está ali com a intenção de ter um contato com o Criador, com o Eterno, um encontro com Mashiach Yeshua. Não é julgamento da pessoa, é o caráter da pessoa, é o procedimento da pessoa. A pessoa está ali cavando oportunidades para tocar o coração das pessoas, para apanhar o coração das pessoas, e a intenção da pessoa é má. Então, eu estou numa situação onde a pessoa aconselhada convive com esse tipo de pessoa e que nós temos de lutar para que seja salva. Olha que situação. Eu estou falando de um prejuízo ativo, intencional, aonde nós temos uma responsabilidade vital de sermos um testemunho na vida dessa pessoa, sabendo tudo que ela faz. E ela não vai poupar esforço, por exemplo, para demitir uma pessoa que seja um bom funcionário, mas se oferecer para ela algum risco, ela vai criar situações, ela vai criar objetivos, ela vai criar uma série de coisas e enredar como uma aranha faz com a sua presa, tá bom? Então, é maligno, é horrível você ter um discurso como esse, é horrível, mas primeiramente, essa pessoa, ela não sabe o que ela está fazendo no sentido espiritual. Se ela tivesse noção, se ela acreditasse no juízo, ela não faria pelo próprio bem, já que ela busca tanto o bem dela, empresarialmente, ela buscaria esse bem de uma maneira efetiva para a sua alma, não é verdade? Ela negligencia os critérios da salvação. Então, nós não podemos deixar de olhar essa pessoa com amor. Eu não posso deixar de olhar, por mais mal que eu veja essa pessoa fazendo, eu não posso deixar de olhar para ela com olhos de misericórdia e pedir ao Senhor, Senhor, alcance esse coração, não é? Está lá dentro da congregação, pode ouvir uma palavra que caia no seu coração. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso lidar com relação à pessoa que eu aconselho de expô-la ao mal ativo. Então, o que eu orientei, o que eu oriento você, Cecília, não compartilhe coisas pessoais, não compartilhe nada que essa pessoa possa usar de mal, entende? Não, eu me enredei tanto na minha vida com pessoas que eu confiei partes da história da minha vida para pessoas e elas pegaram aquilo e desvirtuaram completamente. Então, cuidado com quem você abre os lábios, não é? Principalmente quando você vê que uma pessoa tem uma intenção de mal ativo, a pessoa é má, ela está agindo por intenção maligna. Segunda coisa, seja cordial, ou seja, além de você calar os seus lábios, você tem de ter cordialidade e você vai ter de pedir uma dose extra ao Eterno de amor por essas pessoas, né? Eu diria que nós temos de amar mais as pessoas que nos fazem mal do que nós temos de amar as pessoas que nos fazem bem. Por quê? Porque a pessoa que nos faz bem, o mal é imediato, o bem que nós temos por ela é imediato, não é? Não o mal imediato, em nome de Yeshua, misericórdia. Mas o bem é imediato. Nós podemos lidar com essas situações muito mais tranquilamente. Eu posso amar uma pessoa que me ama do que eu amar uma pessoa que tem intenção maligna em relação à minha vida. Eu tenho de ter uma dose extra, eu tenho que fazer uma milha extra para poder amar, não é? Terceiro, tenha mais cuidado com relação ao seu relacionamento com uma pessoa que tem uma intenção maligna, de fato, uma intenção ativa de fazer o mal, do que você teria em qualquer outra situação. Isso não quer dizer que a pessoa que te faz o mal passivamente, ela não vai se descuidar de uma confidência. A pessoa que não tem responsabilidade consigo, não tem como ter responsabilidade com os outros. Isso você precisa ter no seu espírito, trabalhar na sua vida essas questões, principalmente muitos. Eu tenho filhos por confidentes, eu tenho filhos com os quais eu tenho a liberdade de pedir orações por coisas que eu não tenho a liberdade de falar com ninguém, não é? Mas assim, eu tenho de compreender também o limite que os meus filhos estão expostos, o momento que eles estão atravessando, para eu não ser uma pessoa que traga um mal passivo, para eu não trazer um peso passivamente para a vida das pessoas. Então, todos nós temos essa qualificação de não compreendermos qual é o limite do outro, não é? Então, aquele que você vê que ele faz o mal passivamente, você tem de ter um cuidado, mas o que faz mal ativamente, o seu cuidado tem de ser redobrado. E em ambos os casos, você tem que cuidar da salvação da alma dessa pessoa.
Então, sobre nós, a exigência é muito grande. Do contrário, Mashiach Yeshua não teria ficado com Yehudá Criot e Judas até o final dos seus 3 anos e meio de ministério. Ele já teria rompido com ele no primeiro ano. Se é ladrão mesmo, a oportunidade que nós temos de dar da pessoa fazer o bem tem de ser contínua. Eu tenho de fazer testes com essa pessoa que faz o mal ativo. Eu tenho de dar a oportunidade para essa pessoa, mas eu não posso expor a minha vida dentro desse critério. Então, é claro que, principalmente quando o problema é em família, que você não consegue impedir essa relação, ou no ambiente de trabalho, que você não vai ter como impedir essa relação, então não adianta, você vai ter de viver cordialmente nesses ambientes. Agora, se você está com uma situação que não é uma obrigatoriedade a sua convivência, você apresente ao Eterno: Senhor, eu devo de continuar com essa convivência, eu devo continuar com essa pessoa, eu tenho recebido continuamente o mal acerca dessa relação, então é da tua vontade que eu me aproxime, que eu tente novamente me aproximar. Algumas vezes eu já vi alguns casos de pessoas que faziam mal passivamente se reatarem e serem uma bênção à relação, tá? Eu já vi isso acontecer, e é claro, houve mais prudência por parte da pessoa que vinha sofrendo mal e maior maturidade também. Mas o nosso papel, queridos, não é nos inimizarmos. Pessoas podem nos deixar. Aliás, essa semana, a paraxá dessa semana é Korah. E se você tem a Torá, começa assim: e apartou-se Korah da congregação dos filhos de Israel. Então, a própria pessoa que faz o mal, ela mesma se aparta. Você não precisa se preocupar com isso, tá bom? A pessoa normalmente que faz o mal ativo, ela é que se aparta. Eu gostei muito da tradução que está na Bíblia, na Torá, não é? Então, apartou-se Korah da congregação dos filhos de Israel. Não se preocupe com relação a essas questões, porque o próprio Eterno vai apartar de você as pessoas com quem Ele não quer que você caminhe. Tá bom, Cê? Um beijo, minha linda, e um beijo para a África, viu? Vamos lá, queridos. Nós estamos aqui no finalzinho. Uma vida maravilhosa, não é? O pensamento poderoso de que nós podemos fazer o bem para o outro e nós devemos viver desse modo, não é? Talvez você tenha ouvido muitas vezes na Bíblia: mais abençoado é dar do que receber, Atos 20:35. Na Bíblia Amplificada traz uma palavra que eu não gostei, tá, queridos? Vai trazer assim: é mais abençoado, torna alguém mais feliz, mais digno de inveja, dar do que receber, não é? Então, eu não diria que uma pessoa deveria ser invejada, mas admirada. Eu acho admirável pessoas que tomam decisão de cuidar de outras vidas. Então, talvez você conheça o versículo, mas será que realmente você acredita nele? Se crê, então você provavelmente está fazendo o máximo para ser bênção para em todos os lugares onde você vai. Eu devo admitir que por muitos anos eu podia citar esse versículo, mas obviamente eu não acreditava nele, porque eu não agia segundo ele, não é? Mas agora eu aprendi que nem sequer sabemos o que significa ser feliz, até que nos esqueçamos de nós mesmos e comecemos a colocar o foco nos outros e nos tornemos generosos em dar. Para sermos generosos, precisamos fazer mais do que simplesmente dar uns trocados a alguém que precise, ou ajudar em alguma coisa, ou ofertar numa congregação. Na verdade, eu creio que aprender a ofertar na congregação deve simplesmente ser uma forma de praticarmos a maneira como nós deveríamos viver a nossa vida diária. Eu quero me oferecer todos os dias para ser usada para qualquer coisa que o Eterno escolha. Para que essa mudança acontecesse na minha vida, foi preciso mudar o modo de eu pensar, e eu tive de pensar milhares de vezes: eu amo as pessoas e eu tenho prazer em ajudá-las, não é? Então, ela coloca aqui também o texto de Misley, Provérbios 1:19, e diz o seguinte: diz que ser sovina irá drenar a vida de uma pessoa. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse é o espírito de ganância que tira a vida do seu possuidor. Terrível esse texto, mas é verdadeiro, tá bom? Então, página 165, se você ouvir, saberá. Pelo fato de a natureza humana ser egoísta, egocêntrica,
Dar generosamente não é natural para nós. Precisamos estabelecer no nosso pensamento a mentalidade de que somos generosos. Comece a pensar e dizer: eu sou uma pessoa muito generosa e eu procuro oportunidade de dar. Eu descobri que as oportunidades para dar estão à minha volta e elas estão ao seu redor também, não é? Aí ela coloca uma conversa casual com uma pessoa que trabalha para mim, certa vez mencionou que gostava de coisas fabricadas por uma certa empresa. Eu pedi a alguém que me conseguisse o vale-brinde dessa loja e desse a ela com um bilhete dizendo o quanto eu gostava dela e assim como apreciava o trabalho árduo que ela fazia. Ela começou a chorar e disse: não foi o vale-brinde que significa tanto para mim, mas o fato de que você me ouviu e você lembrou das coisas que eu disse. Então é muito importante que você possa ouvir e você pode estar perdendo coisas preciosas. Se você ama de fato as pessoas, você ama e você quer bem, você precisa ouvir com atenção e saber aquilo que eu estou fazendo prejudica ou acrescenta. Nós não podemos trazer na nossa vida prejuízo à vida de ninguém, não é? Você pode orar para que o Eterno lhe dê capacidade de fazer isso, tá bom? Aqui tem um exercício de quão generoso você é, na página 166, mas vai tratar, por exemplo, sobre a prática de deixar gorjeta, que nos Estados Unidos é uma prática porque o garçom não recebe muito salário, ele recebe mais a gorjeta, não é? O tip, como eles chamam. Então, esse primeiro mesmo, traduzindo para nós, não ficou uma coisa tão clara, porque aqui não é uma prática. A pessoa que atende, ela tem um salário. Mas aí coloca quais tipos de presentes você costuma dar, se você costuma elogiar as pessoas, se você compartilha o que você tem, se você é acumulador ou não, quantas coisas você tem escondida nas gavetas da sua casa. Eu acho bastante proveitoso você fazer esses exercícios. E aqui nós vamos finalizando esse pensamento poderoso número 5, palavras de poder. Gálatas 6:10, façamos o bem a todos, não é? Marcos 8:34, e chamando a si a multidão com os talmidinhos discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o seu madeiro e siga-me. E 1 João, 1 Yohanan 3:18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 Yohanan 3:14, 1 João 3:14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. E aí nós vamos para o pensamento poderoso número 6. Eu confio em Deus completamente e não há razão para me preocupar. Então esse pensamento poderoso, eu acredito que dos pensamentos que nós temos poderosos, esse de você confiar no Eterno e você lançar sobre ele o seu cuidado de verdade, você compreender que não importa qual seja a situação e nós não termos esse apego pela nossa vida da maneira que nós compreendemos. Queridos, existe um termo que diz que ninguém sabe o que você faz se não calçar os seus sapatos, não é? Esse termo diz o seguinte, não é? Uma pessoa pode facilmente, por isso que os seus limites, os limites da sua vida, eles precisam ser pautados pela realidade e maturidade que você tem, não é? Por exemplo, uma pessoa, aqui eu trabalhando, estando aqui com vocês, lidando com o que nós lidamos aqui todos os dias, com vidas, com almas e tantos aconselhamentos, uma pessoa inadvertida pode vir e balançar completamente a minha equação e me tornar inapta para exercer o que eu fui chamada para fazer. É nesse aspecto que eu falo acerca do mal, seja ativo ou seja passivo na sua vida. Você tem de tomar cuidado para que você não se preocupe, você sempre esteja com o seu caminho entregue nas mãos do Eterno e, como o pensamento poderoso que nós estudamos agora, ninguém pode vir com as suas ações tirar você do equilíbrio que o Eterno te deu para que você faça o bem a todos. Então compete a você, se você sentir no seu espírito o céu, eu já perdi a cabeça nesse aspecto, nesse sentido, principalmente falando novamente com relação à questão que a Cecília levantou, nós temos de saber o quanto aquilo pode nos fazer de mal e o quanto o mal que vir para nós pode ser reproduzido na vida de outras pessoas, não é? É impossível nós acertarmos sempre.
É impossível nós acertarmos sempre. Mas se nós tivermos a intenção de fazer o bem, queridos, é muito mais fácil o Eterno operar por meio das nossas vidas. Quando nós maximizamos as nossas relações, e nós muitas vezes vamos ter de encolher a nossa vontade, encolher o nosso desejo, encolher as nossas perspectivas, para que nós possamos continuar servindo. Porém, queridos, cuidado com seus limites, porque eles estão continuamente diante do Eterno. Se você reconhecer que você tem um limite, coloque e imponha esse direito do seu limite. Ainda que alguém diga para você e fale, olha, mas o seu limite está me fazendo mal. Aí você tem que ser honesto em dizer, mas isso é tudo que eu posso oferecer. Eu recebi um e-mail anteontem da pessoa dizendo acerca de uma questão, e eu peguei um texto, eu vou ver se eu consigo puxar aqui para vocês rapidamente, porque toda vez que eu fecho a máquina ela desloga, né, queridos, como fala, e eu tenho que logar de novo, não é? E eu achei tão interessante a resposta que, na verdade, todas as vezes que vocês me escrevem, eu vou sempre procurar ao Eterno, o que o Eterno quer que a gente fale acerca da resposta. E o texto que o Eterno me deu foi esse, 2 Coríntios 8:12, porque se há boa vontade, será aceita a sua oferta conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Não se sinta culpado de não poder entregar o que você não tem. Não sinta culpa por isso. Respeite os seus próprios limites, não é? E o Eterno vai estabelecer diante do seu caminho todas as coisas completamente. Eu sei disso porque Ele tem feito isso na minha vida, mas os limites você tem de reconhecer. Você pode dar o que você tem e você não tem como entregar o que você não tem. Do contrário, você vai estar devendo, tá bom? Então é muito bom você doar, mas saiba a moderação e o limite do que você pode fazer isso. Queridos, beijos no coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Nós nos encontramos com o próximo pensamento poderoso no nosso próximo encontro.